Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diário Nacional. Hoje a última edição do nosso telejornal, como eu já venho comentando há alguns dias. Hoje, dia 18 de abril, estamos ao vivo aqui diretamente do estúdio do canal Barueri.live. E eu já peço para você, como sempre, curtir, comentar e compartilhar. Olha, para essa nossa última edição, aqui estamos recheados de notícias fortíssimas. E eu já quero começar relembrando o caso de sexta-feira das imagens divulgadas da autópsia de Marília Mendonça. Porque o suspeito que divulgou as fotos dela e também de Cristiano Araújo e Gabriel Diniz, ele foi preso ontem lá em Santa Maria, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, esse jovem de 22 anos, ele usou as redes sociais para propagar a imagem desses artistas. As investigações apontam que as imagens foram obtidas de forma ilegal e distribuídas de forma indiscriminada na internet. A prisão ela foi realizada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, o DRCC, durante a operação para reprimir crimes praticados na internet. O nome desse suspeito não foi divulgado. A ação faz parte de uma investigação realizada pela Operação Fenrir, que visa identificar administradores de perfis em redes sociais que divulgaram e compartilharam fotos e vídeos do corpo de artistas feitos para o laudo pericial do IML. Segundo a Polícia Civil, o suspeito ele confessou o crime e agora fica à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia. Só para vocês saberem, aqui no Brasil a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver, ela pode ser de detenção de 1 a 3 anos e um pagamento de multa, conforme previsto no artigo 212 do Código Penal. Então aí a justiça sendo feita, os familiares dos artistas, a assessoria desses artistas pediram justamente que era para respeitar a família, para não divulgarem estas imagens vazadas. Quem divulgou corre o risco aí de responder também na justiça, mas aqui o principal suspeito, aquele que conseguiu esses arquivos e divulgou, foi preso. Então, parabéns à justiça. Vamos aqui para São Paulo, mais especificamente na capital paulista, porque a prefeitura ela anunciou uma medida para reforçar a segurança do centro de São Paulo, a ampliação da Operação Delegada. Essa operação, para vocês entenderem, são quando os policiais militares eles trabalham para o município durante as folgas. Os PMs que atuam nessa operação, eles são pagos pela gestão municipal. Uma outra medida para tentar reduzir a sensação de insegurança na região, ela foi anunciada pelo governo do estado na semana passada. Uma ferramenta que vai possibilitar o acompanhamento semanal das ocorrências do centro da capital. Os dados eles serão usados na elaboração do plano de segurança para a área, a mais atingida por roubos e furtos. Segundo a primeira estatística, na semana do dia 3 ao dia 9 de abril, a Polícia Militar ela atendeu chamados para 48 furtos e 43 roubos na região. No mesmo período, foram presos em flagrante pela PM 18 pessoas por furto e 8 por roubo. Para vocês entenderem um pouco mais dessa ampliação da operação, a ideia é chamar 1.200 PMs para que eles reforcem a segurança em todo o centro. A participação desses policiais é totalmente voluntária. Na segunda-feira, no centro, contou com um reforço aí de até 440 policiais militares em folga. O subprefeito da região da Sé, ele disse que à medida que as vagas forem preenchidas, a prefeitura vai distribuir os PMs da seguinte forma. Eles vão colocar eles na Praça da Sé, na Avenida Paulista, na Praça do Patriarca, Praça da República, Largo do Arouche e também na Avenida 23 de Maio. Então aí, esse reforço para a segurança na capital paulista, para garantir ainda mais que você possa curtir um passeio, andar pela região sem ter a preocupação de ter o celular furtado ou roubado. Mais uma vez, lembrando que essa operação delegada é opcional para os policiais. Vamos continuar aqui o nosso jornal.
nós falando já sobre policiais, policial militar. Eu sempre trago aqui algumas operações, mas hoje nós vamos ver uma operação, uma denúncia que eu falei na semana passada sobre um pátio de veículos na cidade de Osasco, e quem flagrou tudo e vai mostrar para nós é o deputado federal, delegado Palumbo. Na tela. E não adianta me ameaçar, falar que vai me processar, porque eu não vou parar. Eu fui eleito para ajudar o povo. Estranhamente, depois que nós aparecemos, eles mudaram a conversa aí. Ele comprou um pneu, tá aqui na mão do irmão dele. Isso aí é roubo. Ele pagou. Ó, 20:7. Fala galera, delegado Palumbo por aqui. Estou na cidade de Osasco e, como eu havia falado, antes de ser deputado federal, eu vou fiscalizar esses pátios. Não é possível, olha o tanto de carro aqui, ó. Olha o tanto de carro. E sabe o que é isso aí? Vendendo dificuldade para colher facilidade. Um monte de reclamação. Não é só da cidade de Osasco, não é só desse pátio. Apreensões que demora 2, 3 dias, mesmo depois das pessoas, do usuário ter pago todas as taxas, mas eles seguram o carro de todo quanto é jeito, prejudicando a vida do cidadão. Olha o tanto de carro. Só hoje eu recebi 2 reclamações desse pátio. Eu nunca vim aqui, nunca passei nem perto desse pátio. É a primeira vez, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar ali e vai pegar um monte de gente reclamando, principalmente da demora de liberação. Você paga todas as taxas e demoram de 2 a 3 dias. Quando isso acontece, o que acontece? O coitado do cidadão tem que ficar pagando taxa de pátio. É absurdo isso. Se já está pago a taxa, você não tem mais que pagar diária. Isso é óbvio, é tão claro quanto a luz solar. É por isso que eu vou brigar, mesmo que sozinho eu vou brigar. E não adianta me ameaçar, falar que vai me processar, porque eu não vou parar. Eu fui eleito para ajudar o povo e não para ficar atrás de um gabinete babando o ovo de político. Ó, estou com o Ícaro aqui e com o irmão, com o Heitor. Eles me procuraram, me passando uma denúncia aqui no pátio, no Osasco. A moto dele foi apreendida ontem, ele pagou todas as taxas, absolutamente todas. Quantas motos vieram no guincho? Ah, umas 50, eu até tive a moto dele. Veio umas 50, ele falando, veio um monte de moto, dezenas de motos lá. É, por isso que eu fiz um projeto de lei para barrar isso daí. Não vai mais cobrar do povo desse jeito não. Isso é absurdo, é roubo. Se tem 30 motos dentro de um guincho, você divide por 30, aí seria justo. Mas o nosso projeto é para não pagar nada. Quem vai pagar é o Estado, já que o Estado está ferrando a vida do cidadão, ele que pague depois o guincheiro, que também não tem culpa de nada. Ele acabou de perguntar lá no balcão do pátio credenciado se ele vai poder retirar a moto dele, que foi apreendida na quinta-feira. Ele pagou todas as taxas, absolutamente todas. Ele comprou um pneu, tá aqui na mão do irmão dele. Tá aqui, ó, na mão do irmão. Ele comprou o pneu, pagou as taxas. E o que foi que falaram para você lá? Eu vou ter que esperar 2 dias úteis, a resposta do Detran, para poder ver se vai ser liberado no veículo. É isso aí, 2 dias úteis. Só que aí você paga a taxa nesses 2 dias úteis. Ou seja, aqui é muito pior, porque ele vai pagar quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, 5 dias de taxa. Sendo que a moto foi apreendida ontem, então se ele pagou, já libera a moto dele, facilita isso daí. Ou então que se não cobre a taxa dele. É o mínimo que se espera para quem tem um pouco de bom senso. Isso é roubo, isso é máfia. Isso é máfia, alguém tá ganhando dinheiro, tá ganhando alguma coisa, tá perdendo, né? É, eu paguei até que me devia, né? Pois é, é igual o cidadão que tava ali agora, que com a nossa presença, ele tá economizando, já vai pagar R$1.000. Mas antes, ele me falou, tá gravado isso, e nós filmamos também ali, que ele ia ter que pagar R$2.700. Aí a gente chegou, milagrosamente, caiu pra 1.000. Pô, alguma coisa tá muito errada nisso daí, alguém precisa fiscalizar. Eu vou fazer a minha parte, que é fiscalizar e denunciar. E não tô nem aí que vocês vão me ameaçar, fala que vai me processar. Entre na fila, não tenho medo de vocês. Não é possível o povo que paga tanto imposto ficar se ferrando na mão desses pátios aqui, ó, que uma burocracia danada. E o departamento que não manda logo o e-mail para liberar a moto dele. Absurdo isso daí, um monte de pessoa na mesma situação. Aí prende na quinta para ficar quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, né? É isso aí. E se responder na segunda ainda. É isso aí. Isso aí é roubo. Ele pagou. Aí vai falar, vou ficar esperando o e-mail. É claro que eles não vão ter pressa de mandar o e-mail. É lógico que eles não vão ter pressa de mandar o e-mail. Porque aí o cidadão fica aí pagando diária.
que falaram pra você lá agora? Falaram que tem que esperar até segunda-feira porque não mandaram e-mail ainda, né? Porque não mandaram e-mail. Tem que ver se vai enviar. E tem que ver se vai enviar na segunda-feira. Pô, é muita sacanagem isso daí. Tem um monte de gente, para um monte de gente, um atrás do outro, reclamando o tempo todo. E quem é que tá ganhando com isso? Quem é que tá ganhando? Vocês não são, né? Vocês estão perdendo, né? Alguém tá ganhando muito dinheiro nisso daí, né? Só não enxerga quem não quer. Tá difícil, hein? Eu vou rodar o estado inteiro. Vou rodar outras cidades, hoje estou em Osasco. Amanhã eu posso estar em Atibaia, que recebi denúncia de lá. Posso estar em Caieiras, que recebi denúncia de lá também. Até quando vai ficar essa zona? Não dá, não. Justo. O nome dele é Justo. Qual é o valor que passaram por você, por telefone? 2.772 e uns quebrados. Mas se a diária é 76, por que você está pagando 2.000? Então eu queria entender. Eu não queria entender, não sei onde eu recorrer. A minha despachante falou que eu poderia recorrer depois com o advogado. Quer dizer, primeiro ele te cobra, depois você... depois que eu tenho que recorrer. Isso aqui é o quê? Que a minha despachante Isso me é falou. máfia. Isso é máfia. Vou tomar dinheiro do cidadão. Como é que você cobra mais e depois recorre? E a gente não tem pra onde correr, tem que pagar. Você trabalha com o quê? Sou salgadeiro. Então a gente vai acompanhar isso aí, tá bom? Boa tarde. Eu queria ver uma situação aí de um carro que tá aí, do X35. Sim. Eu vou te passar os valores tudo certinho, eu vou te mostrar uma oficina, tá bom? Certo. O valor total do veículo até hoje, tá? Oi? O valor Tá vendo que já total do baixou? veículo até hoje. São 9 dias de pátio, tá? Como o veículo foi apreendido na rodovia, é do órgão do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, então os valores são da tabela deles, tá? R$ 234,34 o guincho. Esse é o valor que ele está pagando. E o valor de 9 diárias de R$ 76? 76,74. Tá. Aí somando isso vai dar 1.000 e... Não, aí tem o KM percorrido. Qual que foi o KM percorrido dele? KM percorrido. Quanto? 15. Quanto que custa cada KM? R$7,88. Tá bom, vezes 15. Ah, tá aqui, ok. Tá. Então, se somar os KMs, o 234 do guincho, mais as diárias 9 vezes 76, dá esse valor de... Tá. Mas eu passei no documento o peso certinho pra ela, ele me passou esse valor. Tá. Mas hoje mesmo, agora tarde, eu liguei e falou que era esse valor. De 2.000 e pouquinho. Mas tá corrigindo agora, depois que eu cheguei. Tudo certo. Ah, certo. Tá. Certo. Tá bom. Tá ok então. Beleza. Obrigado, Fechou. tá? Estranhamente, depois que nós aparecemos, eles mudaram a conversa aí. É isso? Como é que foi? Pode contar a verdade, só a verdade. Aqui ninguém tá para inventar nada e nem para ficar com lorota furada. Agora, por que diminuiu de 2.000 foi para 1.000? O que eles falaram para você? Qual que era o valor que eles iam cobrar de você? O que Então, eles falaram? vieram com esse papel já, que seria esse valor aí, da DR. Certo. Mas me passaram o valor hoje mesmo, eu liguei acho que era meio-dia, falaram que era 2.773. 2.773. Isso te passaram por telefone. Por telefone. E aí, aqui falaram a mesma coisa. Aqui depois que emitiram o ofício lá, falaram que era esse valor aí, R$1.043. Mas quando você chegou no balcão, eles falaram 2.000 ou falaram esse falaram valor? esse valor aqui já me deram esse valor. Tá, por que mudaram então? Então, acredito que seja a presença de vocês aí. Isso aí, estranho, né? Então de 2.700 caiu para... Esse valor aí, R$1.043,20. Faça sua denúncia, não fique quieto. Eu conheci ele agora, nunca vi na vida, não vim aqui por causa dele, eu vim aqui por causa de outras denúncias e ele me procurou para falar o que estava acontecendo, é isso? Foi isso mesmo, exatamente. Não, é um absurdo você cobrar quase mais de R$1.700 a mais de uma pessoa, né, que tem um problema na perna, né? Isso, exato. Tem um probleminha na perna, já tem toda a dificuldade da vida, ainda querer tomar mais R$1.700. E ainda falou que era pra gente recorrer com o advogado depois que pagasse o valor. Depois que pagasse R$2.700 para vocês recorrer. Teria que recorrer com o Quer advogado. dizer, então, primeiro você paga, primeiro você ferra o povo, depois você vai atrás do advogado. Pô, tá errado isso daí, né? Por isso que eu falo, tem que ter uma fiscalização mais enérgica do poder estatal.
Eu vou fazer a minha parte, eu vou continuar lutando pelo povo, vou ficar na rua, vocês podem ficar com raiva de mim, não tô nem aí pra vocês. Já tem um monte de gente com cara feia é fome. Ó, 20 para 7, o pátio já fechou, mas nós estamos aqui, o Justo, ele tem uma deficiência na perna, tá com uma criança pequena, nós estamos lutando pelo povo. As informações do DER são dúbias. A dona, a proprietária, eu não sei se é funcionária do pátio, se dispôs a ajudar e agora talvez ele consiga retirar o seu veículo. Não vai ter que pagar mais sábado, domingo e segunda. Vamos aguardar. A nossa luta valeu a pena, né? Valeu a pena. Graças a Deus, né? Quer falar alguma coisa aí, fica à vontade. Só agradecer mesmo, se não fosse vocês eu teria voltado, só segunda-feira, provavelmente. Vocês lutaram por mim, eu tô até com vergonha de você estar aqui até agora. Não precisa ter vergonha não, que eu fui eleito para isso. Então, você eu sou pago, eu sou funcionário do povo. Muito obrigado. Eu podia estar num gabinete com ar-condicionado, mas estou aqui porque eu fui eleito por vocês. Se não fosse por vocês, não teria saído, isso é a realidade. Mas eu fico muito feliz, a gente Muito vai aguardar obrigado, você até você sair. Bom prazer te conhecer, viu? Tudo de O bom. prazer é meu, Obrigado. tá bom? Obrigado. Vocês Ele também, nem tá? sabia que eu era político, ele achava que eu estava na polícia aí, né? É E a isso gente aí. está lutando pelo Isso é povo. bom. Uma pessoa que a gente ajuda, já vale a pena, tá bom? Então, continue fazendo a sua denúncia, vale a pena denunciar. Deus conosco. Você continue fazendo a sua denúncia, nós vamos sempre lutar pelo povo. Não desacredite, acredite e lute pelos seus direitos. Afinal de contas, cidadão do bem não se cala. Sexta-feira à noite a gente está aqui trabalhando pelo povo e eu estou feliz porque o justo que estava sendo injustiçado agora vai embora com o carro e não vai ter que pagar mais sábado, domingo e segunda. Opa, olha o gato, não atropela o gato não, senão eu apanho da minha mulher, porque a minha mulher é protetora. Boa sorte, irmão. Estou feliz por você, viu? Eu mais ainda. Tá bom? Obrigado. Bom trabalho, viu? Continua assim, tá? Tá bom, Deus abençoe vocês. Abençoe, tamo junto. Falou. Obrigadão. Tchau, princesa. Vai com Deus. Vocês viram aí essa operação, essa denúncia que o delegado Palumbo trouxe, já compartilhou também nas redes sociais e como ele disse no começo do vídeo, ele prometeu enquanto vereador e agora está cumprindo também, segue aí o seu mandato como federal e vai fiscalizar sim, e havendo novas denúncias nós vamos colocar aqui e agora no nosso novo programa que até o final nós falamos um pouco mais sobre isso. Vamos para um rápido break e na volta eu já venho com uma entrevista com o deputado federal Carlos Zaratini que falou aqui conosco, trazendo aí sua avaliação do governo Lula, falou também sobre a alta dos juros, taxação e tudo isso você confere depois do intervalo, não sai daí. Nesse calor e vim aqui na secretaria Encher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Escher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou.
aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Venha conhecer o Dueto aqui na calçada Flor de Linho, no Centro Comercial de Alphaville. Venha comer nossas delícias aqui. Estamos de volta e hoje nós temos um convidado super especial que vai falar conosco ao vivo aqui. Ele que é economista, está no 5º mandato consecutivo como deputado federal, reeleito em 2022 com mais de 147 mil votos. Ele já foi líder da bancada do PT, vereador, deputado estadual, secretário de Transportes em São Paulo. Atualmente é vice-líder do governo Lula lá no Congresso Nacional. Ele que já está ao meu lado, Carlos Zaratini. Muito obrigado pela sua presença, companhia aqui no Diário Nacional. Ele que prometeu responder de tudo. Vai responder de tudo mesmo, deputado? Claro, estamos aqui à disposição. Agradecer o convite de vocês e agradecer também a quem está nos assistindo aí. Perfeito. Bom, na semana passada, na sexta-feira, nós falamos sobre os 100 dias de governo Lula, 100 dias também de governo estadual. Qual a sua avaliação, deputado, desses 100 primeiros dias de governo Lula? Olha, o primeiro 100 dias, né, foi usado pelo presidente Lula exatamente para botar a casa em ordem, né? Primeiro nós tivemos logo de cara, no dia 8 de janeiro, aquele ataque fascista, aquela tentativa de golpe, de aquele grupo de pessoas que tentou mobilizar o exército para um golpe de Estado e que deram com os burros na água. Teve mais de 1.000 presos, mas aquilo tomou tempo, né? Atrapalhou, de certa forma, o início do governo. Agora, o Lula já conseguiu colocar de pé vários projetos, né? O Minha Casa Minha Vida já está sendo retomado, o Bolsa Família já está sendo pago R$ 150 por criança até 6 anos e de 6 anos até 18 anos, R$ 50, né, por criança, por jovem. Já estamos fazendo a retomada do Mais Médicos, contratando 15 mil médicos para locais onde não tem médico. Enfim, é uma série de iniciativas para, pelo menos, atender imediatamente o povo que mais precisa. Com certeza. E como economista, que é a sua formação, profissão, como que você vê essa questão do que o governo está fazendo, a questão da alta dos juros, também a taxação aí das empresas como Shopee, AliExpress? Qual que é a sua visão? Bom, em primeiro lugar, a questão dos juros, o governo não tem mais controle sobre isso. Porque no governo passado, do Bolsonaro, foi aprovada a independência do Banco Central. Então, o Banco Central hoje ele tem um presidente que foi escolhido pelo Bolsonaro e que vai ficar até 2024. Né? E ele colocou a taxa de juros num nível altíssimo. As empresas estão asfixiadas. O consumidor não tem condições de comprar, de fazer uma prestação com esses juros que fica muito alto. Então, o que está acontecendo? O consumo não aumenta, né? As empresas não têm vendas suficientes, acabam dando férias coletivas, demitindo trabalhadores, né, reduzindo a produção. Então, o grande problema da economia brasileira é os juros, né? Quanto à questão tributária, né, o governo e a questão fiscal, o governo já vai apresentar uma lei, um projeto de lei,
que o Fernando Haddad, ministro da Economia, fez, estabelecendo uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos, que é um teto que não funcionou, né? A gente viu que não foi capaz de melhorar a situação fiscal do Estado, do governo, melhor dizendo, do governo federal. E nós vamos fazer a reforma tributária. A reforma tributária vai unificar 5 impostos em apenas um, o imposto de valor agregado. Então isso vai simplificar para as empresas, vai favorecer a indústria e vai principalmente reduzir a carga tributária para o consumidor. Perfeito. E o consumidor, ele pode ajudar de alguma forma para essa questão dos juros, questões da taxação? Tem alguma coisa? Porque é uma via de mão dupla o governo e a população, né? Olha, nós temos, o presidente Lula tem falado muito nessa questão dos juros para exatamente mostrar o quanto está de errado nisso, né? Industriais estão contra os juros nessa altura, lojistas, redes como o Magazine Luiza se manifestando, a Luiza Trajano contrária, economistas. Então, nós precisamos que esse presidente do Banco Central se curve à opinião da maioria da população. A inflação, em fevereiro de 2022, um ano atrás, era de mais de 10%. Agora está menos de 5%. Então, não é possível continuar com juros tão altos. Nós precisamos de pressão popular para que o presidente do Banco Central reflita melhor sobre o que está fazendo. Não, legal. Vamos falar um pouquinho também de educação, deputado. Nós trouxemos aqui no Diário Nacional, na semana passada, falando sobre o Juizado da Infância e da Juventude Civil, lá da comarca de Manaus, que autorizou o uso de detectores de metais nas escolas públicas e privadas até o final desse mês, para identificar, justamente por conta desses atentados que estão acontecendo em todo o país. Na sua visão, essa decisão desse juizado ajuda ou piora a situação? Eu diria para você que não piora, ajuda, né? Ele realmente ajuda, mas não resolve todo o problema. O que eu tenho defendido? Que a gente tenha uma cultura de paz nas escolas. Ou seja, desincentivar a violência, né? E para isso nós precisamos que os professores estejam preparados, nós precisamos que as prefeituras e os governos estaduais cumpram a lei federal que nós aprovamos há 2 anos, que toda escola tem que ter um psicólogo ou uma psicóloga e um assistente social, para que acompanhe a vida das crianças e dos jovens. E nós precisamos de que as redes sociais sejam responsabilizadas todas as vezes que deixarem circular imagens ou mensagens de violência, que incentivem a violência. Isso precisa ser tirado do ar, certo? Então elas têm que se responsabilizar por isso, porque é pelas redes sociais que circulam mensagens que levam a essas situações de ataque nas escolas. Você falando em redes sociais, inclusive, foi divulgado aí através, agora não consigo abrir, a equipe não me deixou preparado aqui, eu acho que foi o Estadão que pediu uma resposta ao Twitter e o Twitter simplesmente respondeu com uma imagem daquelas fezes, aquele emoji de fezes, justamente por conta da responsabilização das redes sociais, porque lá, principalmente o Twitter, era onde está tendo mais esse incentivo, né, para falar mais claramente. E você falou até da questão do projeto que foi aprovado para psicólogos, assistentes sociais, e agora, na última semana, o governador de São Paulo falou do investimento para ter aí psicólogos e vigilantes na escola. Por conta desse projeto, deputado, que já foi aprovado, seu aí falando de psicólogos e assistentes... Não é meu, não, o projeto é de um outro deputado, mas nós aprovamos, o Bolsonaro vetou e nós derrubamos o veto, portanto agora é lei. Isso. Aí, por ser lei, já não deveria estar valendo para não precisar ter toda essa situação e agora, aqui em São Paulo, tendo esse investimento do governador para ter aí contratação de 550 psicólogos? Olha, infelizmente
a lei não quer dizer que as coisas vão acontecer, né? Elas precisam ser cumpridas para acontecer. E a população precisa cobrar. Então, esses fatos, esses ataques que aconteceram aí, eles estão fazendo com que a população comece a cobrar, né? Dos governos, das prefeituras, que nas escolas tenham mais segurança, que as escolas tenham essa chamada cultura de paz, né? Para que a gente possa, de fato, tornar a escola um lugar onde a criança vai sair de lá melhor do que entrou, né? E que ela saia com segurança. Então, nós queremos que a criança não seja assaltada. A maior preocupação até um pouco tempo era que a criança não sofresse assalto. Agora, a maior preocupação é que a criança saia viva da escola. E é isso que nós vamos lutar. Não, legal. Também, recentemente, nós nos encontramos, né, na Universidade Federal, que vai abrir o campus, retomou as obras do campus de Osasco, e você falou de alguns projetos, inclusive de educação, sobre um novo campus da Universidade em Embu das Artes. Como que está esse projeto, deputado? Olha, isso nós começamos a trabalhar essa ideia lá na época que o Fernando Haddad era ministro da Educação. Então nós aprovamos naquela época a criação de um campus na região oeste da Grande São Paulo, né, que abrangeria municípios aqui do eixo, aqui que a gente chama o eixo da FEPASA, né, que são as cidades que se iniciam aqui em Osasco e vêm até Itapevi, na chamado eixo da Raposo, que é Cotia, Vargem Grande, e o eixo da BR, que pega lá de Taboão da Serra até Juquitiba. Então, esse conjunto de cidades, a nossa ideia é ter uma universidade para atender toda essa população, e mais a zona sul e oeste da cidade de São Paulo. É uma região que não tem uma universidade pública, né? Nós queremos, então, ter uma universidade federal pública. Nós, naquele momento, foi por volta de 2010, nós tínhamos conseguido dar um passo à frente, né, com essa ideia da universidade. O Fernando Haddad apoiou naquela época. No entanto, surgiram vários problemas. A diretoria da Universidade Federal de São Paulo ficou contrária, né? A prefeitura do Embu, que deveria ter feito uma obra, não fez a obra, e, enfim, tudo isso acabou atrasando. Agora a nossa ideia é retomar essa ideia e trazer a universidade para cá. Muito bom. Educação é sempre bem vista, é importante estudar, sempre se profissionalizar. E um projeto também interessante que você falou naquele nosso encontro sobre baratear os alimentos, até uma parceria com a CEAGESP. Você pode dar um pouco mais de detalhes aqui, falar um pouco mais desse projeto que é benéfico, né? A gente vê a alta de alimentos, tudo aumentando, e vem um projeto desse aí para facilitar. É o que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar o que a gente chama de alimentação mais barata e mais saudável, né? É a gente produzir alimentos in natura, principalmente legumes, frutas, verduras, que cheguem sem agrotóxico, né, sem veneno, na mesa do povo, por um preço barato. É isso que a gente quer fazer. A gente vê que o número eu estava ouvindo uma estatística, né? 25% da população brasileira está obesa, né? E isso, a obesidade não é um problema de boniteza nem de feiura, é um problema de saúde, porque a pessoa que é obesa, ela tem uma série de decorrências, né, de que ela começa a ter problema de diabetes, problema enfim, uma série de doenças. E nós precisamos, então, que as pessoas sejam mais saudáveis. E, para isso, a alimentação é fundamental. Perfeito. Tem um outro assunto que vai chegando aqui, que nós estamos sempre acompanhando para saber também tudo que está acontecendo aqui pela região. E aqui em São Paulo, um outro assunto veio à tona novamente, que é algo que nunca foi resolvido. Cracolândia, deputado. O governo e a prefeitura, eles estão tomando algumas medidas, mas, na sua opinião, você que também já atuou aqui como vereador, esteve aqui também na Alesp, a Cracolândia, ela tem jeito, deputado? Olha, o problema das drogas é um problema gravíssimo na sociedade. E a Cracolândia é a expressão mais terrível desse problema, porque ela exatamente reúne pessoas que estão num tal estado de drogas, né, de consumo de drogas, que fica muito difícil ser resolvido. O governo atual, como já tinha feito o governo do Dória antes,
optou pela repressão, né, de buscar reprimir, dissolver, tirar as pessoas de lá. Resultado, surgiram inúmeras cracolândias e o problema não foi resolvido. Agora a gente está vendo que, de novo, estão tentando dispersar. O que aconteceu essa semana? As saques em supermercado, saques em farmácia, né? Então, está piorando a coisa. O que a gente vinha fazendo na época que o Haddad era prefeito de São Paulo? Era, primeiro, tentar impedir que a droga chegasse lá, isso quem tem que fazer é a polícia, e ao mesmo tempo garantir tratamento para as pessoas, oferecer alternativa para a pessoa sair de lá, né? Então ter uma moradia, um lugar onde ela possa ficar sem ficar naquela muvuca toda, né? Você depois garantir que ela vá se limpando e tirá-la de lá, né? Então isso exige paciência, exige perseverança, exige trabalho. Nós não vamos conseguir acabar com a Cracolândia na paulada, na porrada. Isso vai piorar, como a gente sabe, inúmeros bairros de São Paulo têm Cracolândia hoje, inúmeras cidades aqui da grande São Paulo também com o mesmo problema. Então a gente precisa resolver esse problema, é o quê? Impedindo a droga de chegar e cuidando das pessoas. E para impedir as drogas de chegarem, como você comentou, você falou do trabalho da polícia. Aqui em São Paulo a gente vê os dados que a polícia ela tem um déficit muito grande. Você acha que tendo aí concursos, trazendo novos agentes para fortalecer aqui a segurança do Estado, vai melhorar? Já é um primeiro passo? Olha, em primeiro lugar, precisamos recompor o quadro da Polícia Militar e da Polícia Civil, que cada uma perdeu cerca de 20 mil pessoas, que foram se aposentando, foram deixando a carreira e não foi feito concurso para repor. Então, é necessário recompor o quadro e, ao mesmo tempo, garantir os meios de que eles possam trabalhar. Principalmente a Polícia Civil, que tem que ir a fundo nas investigações. A questão das drogas, você veja, nós precisamos também de uma articulação federal, com a Polícia Federal. Por quê? Porque, exceto a maconha, que é produção nacional, vamos dizer assim, é produzido no próprio país, a cocaína, né, o crack e outras drogas que são, vamos dizer assim, derivados químicos, elas vêm de fora do Brasil. Então é necessário impedir que elas entrem no Brasil, se elas entrarem, detectar os caminhos que elas chegam nos consumidores, para a gente evitar que realmente isso aconteça. Perfeito. E aqui, para a gente ir já indo para os finalmente, o deputado que tem a agenda aí lotada, está aqui conosco, um projeto bem legal, que foi até seu, deputado, questão do bilhete único. Nós vimos na última eleição que alguns municípios tiveram até transporte gratuito para incentivarem, inclusive, a votação. E aqui em São Paulo tem essa discussão para ter o passe livre e vitalício, o transporte ser totalmente gratuito. Você acha que isso é possível, não só em São Paulo, mas até para todo o Brasil, ser o transporte gratuito para todo mundo, ter essa facilidade? Olha, eu acho que sim, eu acho que é possível você ter o transporte gratuito, né? Seria uma coisa muito boa, mas tem um custo, evidentemente, que quem tem que pagar é o governo, seja a prefeitura, o governo do estado, alguém tem que pagar, ou até o governo federal, como alguns imaginam. Mas eu acho que falta uma coisa no transporte, nós precisamos melhorar a qualidade do transporte. E eu tenho um pouco de receio de que se faça a tarifa zero e se despreocupe com a fiscalização da qualidade. Porque fica aquela coisa, bom, se é de graça, qualquer coisa tá bom, né? Então, eu acho que primeiro, antes da gente ter a tarifa zero, nós deveríamos aprimorar o sistema de transporte. E sabe o que eu acho que é possível hoje? Quando a gente fez o bilhete único, há 20 anos atrás, né, você não tinha a tecnologia dos aplicativos. Então, você não podia chamar um carro, não existia isso, né? Hoje, quem é jovem acha que isso existiu a vida inteira, mas antigamente não existia. Agora não. Agora você pode chamar um carro a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, o que eu acho que falta? Falta o que a gente chama no transporte a última perna do transporte. A pessoa desce de um ponto de ônibus,
ou num terminal de ônibus, ou numa estação de trem, e às vezes ela tem que se deslocar, andar a pé muito para chegar até a casa dela. Então por que nós não incluímos na tarifa um aplicativo que leve essa pessoa até a casa dela? Sabe? Então a pessoa chegou lá na estação de trem de Osasco, ou de Itapevi, ou de Barueri, e ela possa pedir um veículo e aquilo seja pago com a tarifa que ela já pagou no trem. Como uma integração de ônibus e trem, né? Só que aí ela vai chegar na casa dela, ou muito pertinho da casa dela. Então nós precisamos dar esse passo, entende? Que é possibilitar que a pessoa chegue com segurança. Olha, veja só, nós temos um número enorme de pessoas que têm problemas de deficiência física. Essas pessoas têm uma dificuldade enorme de andar na periferia porque não tem calçada, né? Então nós precisamos resolver isso. Então o que eu acho que nós precisamos ainda evoluir, e aí o governo teria que gastar isso prioritariamente, é garantir que a pessoa chegue na sua casa com qualidade, com segurança, com rapidez. Legal. Até essa questão de ter quem vai pagar a conta, a gente pode até talvez citar a prática que o metrô está fazendo, a questão das estações serem patrocinadas, né? Recentemente a estação paulista da linha amarela leva agora o nome Pernambucanas, que é uma forma também de arrecadação de dinheiro sem aumentar a tarifa ao consumidor. Se tiver também prática de empresas que queiram assumir o compromisso com o transporte, talvez seja possível a tarifa zero, para não depender só do governo. Isso tudo ajuda, né? Melhora a arrecadação sem pesar no bolso do passageiro, mas está longe ainda de pagar tudo. Então, de todo jeito, vai precisar o governo colocar dinheiro. E colocar dinheiro no transporte, muitas vezes vai faltar na educação, vai faltar na saúde. Então, eu acho que a gente precisa que o governo tenha um pouco mais de criatividade e permita fazer melhor, né? Melhorar a qualidade. E resolvido isso, aí sim, eu acho que a gente pode dar passos à frente em termos de zerar a tarifa, e que poderia zerar, por exemplo, no domingo, né? Por que não zerar a tarifa no domingo? Para todo mundo poder sair de casa e passear um pouquinho, levar os seus filhos por aí, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Obrigado, deputado, por estar aqui conosco no Diário Nacional. Quero que você deixe aí suas considerações finais, quiser também falar quais são os próximos passos nos seus próximos 100 dias aí de mandato que vai fazer aí pela população. Pode aproveitar esse espaço que é todo seu. Olha, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que nós estamos lá em Brasília trabalhando muito para que o governo Lula dê certo. Nós vamos ter agora várias votações importantes, a nova lei fiscal, a reforma tributária, são importantíssimos, a lei do orçamento, e eu estou como vice-líder do governo no Congresso. Então isso toma muito tempo nosso, porque todos os projetos que chegam lá a gente tem que acompanhar, né? Não dá para a gente relaxar, né? A gente tem que estar ali 100% ligado para que a gente veja aprovado o que é de melhor para o povo brasileiro. Perfeito. Nas redes sociais é fácil de te encontrar, fácil falar com você? Nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, Twitter, é tudo TikTok, DEP, D-E-P, deputado, né? DEP Zaratini, com 2 T's e I no final. E o meu site é Carlos Zaratini. Perfeito. Aqui embaixo, nossa equipe já está colocando aqui para vocês tirarem um print, depois entrar em contato com o Zaratini, uma pessoa super acessível, também pode mandar suas demandas para ele. Obrigado, deputado, por estar aqui conosco. Vocês continuam conectados aqui, já tem mais informações no Diário Nacional. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Estamos de volta, vocês viram aí a entrevista com o Zaratini, no final ficou as redes sociais dele, que vocês podem acompanhar todo o trabalho dele. Ele que é muito atuante aqui na região, principalmente em Barueri, ele esteve aqui conosco. Se você quer conhecer um pouco mais do Zaratini, até a sua história, pode amanhã acompanhar no Expressão Podcast, porque ele também falou com os meninos, com o Cunha, com o Lion, e é uma entrevista, ó, ficou top, eu estava aqui acompanhando e vai ser show de bola. Vamos continuar aqui seguindo o nosso último bloco aqui do Diário Nacional. Eu quero falar de um protesto de ônibus, vamos subir no mapa, vamos lá para Teresina, porque as ruas da Vila Mocambinho, na zona norte de Teresina, e também do bairro Pedra Mole, na zona leste da capital, elas amanheceram com um reforço policial hoje. Tudo isso porque as polícias militares civil realizaram uma operação depois que 5 ônibus foram incendiados na noite de segunda-feira, em uma forma de protesto contra a morte de 2 homens durante troca de tiros com policiais militares na capital. Até o período da manhã de hoje, 5 pessoas foram presas. Segundo o Corpo de Bombeiros, na noite de segunda-feira, um ônibus foi incendiado na Avenida Freitas Neto, na Vila Mocambinho, e outros 4 na região do bairro Pedra Mole. O coordenador da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas, o delegado Charles Pessoa, ele informou que as forças de segurança cumprem mandados de busca e apreensão. Essa operação deve ocorrer por tempo indeterminado. E devido aos ataques, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsitos, ela retirou de circulação todos os veículos da frota das linhas da região da Zona Norte de Teresina. Olha aí, esse caos, esse protesto por conta dos moradores, aí por conta da troca de tiros que houve com os policiais, onde 2 homens foram feridos. Não chegou a confirmação para nós, para saber se esses 2 homens eram algum criminoso, se são pessoas de bem que estavam aqui por conta da troca de tiros foram atingidas. Eu espero, até antes de terminar aqui, se a nossa equipe puder conseguir confirmar essa informação, nós trazemos já aqui para vocês, atualizando esta notícia completa. Vamos falar um pouquinho de Lula? Porque a Rússia, aqui uma notícia internacional que envolve o nosso presidente, envolve o nosso país, porque a Rússia disse hoje, terça-feira, que a proposta do Brasil para mediar a guerra na Ucrânia, ela merece uma atenção. No domingo, para vocês entenderem, o presidente Lula, ele defendeu a criação de um G20 para a paz, um grupo de países para mediar o conflito. A proposta do presidente irritou o governo da Ucrânia, que também hoje convidou o presidente Lula a visitar Kiev
para que ele possa compreender a realidade da agressão russa. O porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Kinoklenko, ele criticou o presidente brasileiro por colocar a vítima e o agressor no mesmo nível e por atacar os aliados da Ucrânia que a ajudam a proteger-se de uma agressão assassina. O Lula, ele recebeu ontem, segunda-feira, em Brasília, o chanceler russo Sergei Lavrov, para promover uma mediação internacional da guerra da Ucrânia. No domingo, ele também afirmou que o Ocidente está contribuindo para a continuidade do conflito, o que gerou fortes críticas por parte dos Estados Unidos e também de países europeus. O Washington, ele acusou o Brasil de estar papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. Aí nós vimos que antes o Brasil, que estava imparcial em relação a essa guerra de Ucrânia e Rússia, agora o presidente Lula tomando alguns partidos, querendo aí mediar a paz. Será que o Lula vai conseguir trazer essa paz? Vai conseguir trazer essa mediação? Porque aparentemente, nesta fala dele, lá o governo da Ucrânia já se sentiu ofendida por colocarem os dois no mesmo patamar e por isso convidou o Lula para visitar a Ucrânia, para ele ver de perto a realidade que ele sofre por esta guerra que já está durando muito e muito tempo e que não há previsão de acabar. Falando em previsão de acabar, hoje eu deixo aqui o meu adeus não, o meu muito obrigado a você. Vou falar aqui com essa outra câmera aqui mais pertinho de vocês. O meu muito obrigado por me acompanharem nesse tempo aqui no Diário Nacional. Foram mais de 70 programas em que nós estivemos juntos, aí uma média, um número de 15 mil visualizações, somando quase dos programas, tudo isso graças a você, aos patrocinadores e parceiros aqui. Eu vou citar o Dueto Bistrô, Produção Artesanal, a Bursi Company Contabilidade, a Fênix Transporte, aqui o Sandrinho Personalizados com essa caneca também apoiando e muitos outros aqui. Eu não vou falar o nome de todos para ninguém ficar chateado, também a imprensa que me acompanha, o pessoal da SBT, da Band, TV A Crítica, que aqui juntos compartilhamos informações, mas a partir das próximas 2 semanas vocês continuam me acompanhando. Põe aqui o meu Instagram pessoal, g.alvesilva, que vocês vão ver as novidades chegando. Um novo formato de programa para você, uma nova revista eletrônica. Eu não estarei sozinho, não estarei nessa forma aqui, engravatado, estarei acompanhado aqui sempre com mais 2 jornalistas, com político. Nós vamos continuar falando de tudo, levando a informação para você de forma séria, talvez de uma forma um pouquinho mais descontraída, um pouco mais leve, porque muitas coisas estão acontecendo, muitas notícias pesadas que o Brasil e o mundo vem noticiando, mas que a gente traz de uma forma leve, uma forma clara para você que possa entender e absorver e tirar suas próprias conclusões. Aqui nós estamos para passar a informação, apurar de maneira clara, sempre ouvindo todos os lados. Aqui eu não torço para A ou para B, eu posso trazer aqui Furlan, posso trazer aqui Gil, posso trazer Palum, posso trazer Lula, posso trazer Bolsonaro, porque aqui eu sou imparcial e o jornal, a revista eletrônica que eu estiver conduzindo vai ser imparcial, independente da posição política que a emissora tiver, mas eu agradeço você demais. Vou ficando por aqui, nossa última edição do Diário Nacional, hoje, que é dia 18 de abril. Agradeço demais. Você pode rever qualquer programa que nós fizemos aqui no YouTube do canal Barueri.live, só procurar a playlist de que você vai rever todos os nossos quadros. Um agradecimento especial para o diretor Aloysio da Digital 5, ele que é dono aqui, é quase o dono da TV, né? Tem o Randall também, que eu agradeço, embaixo vem o Aloysio, que obrigado pela oportunidade e a gente segue firme aqui, então continue me acompanhando que as novidades elas não
participaram. Que Deus te abençoe, fique conectado aqui porque o canal Barueri.live sempre tem muitos programas que vão agradar a todos vocês. E lembrando, ontem no Instagram do Diário Nacional nós realizamos o sorteio do Pix de 150 que nós faríamos ao vivo aqui, mas por problemas técnicos, a programação de segunda-feira ela foi cancelada, por isso eu estou fazendo aqui o nosso último programa hoje, terça-feira. E o sorteio Pix foi lá no Instagram e a sortuda foi a Sabrina lá do Piauí, ela que faturou aí R$150 com a parceria com a Bursi Company Contabilidade, que está chegando com tudo aqui e vai me seguir nessa nova empreitada. Então, obrigado, Bursi, parabéns a Sabrina que faturou aí R$150 no Pix, ela que mora em Corrente, no Piauí. Que Deus abençoe todos vocês, muito obrigado, continue me acompanhando e logo logo nós estaremos juntos num novo formato, num novo horário, mas ainda nesse mesmo canal. Até lá!